gente poder acalmar as nossas mentes, nossos corações e nos ligarmos à espiritualidade maior. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Está em Paulo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os adventistas da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno dos nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro, de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente nesta tarde de quarta-feira, queremos agradecer, Mestre, por mais uma quarta que estamos aqui na Casa do Caminho, para refletirmos um pouquinho mais da doutrina do Mestre Jesus. Que a espiritualidade amiga aqui presente possa nos auxiliar, possa acalmar as nossas mentes, os nossos corações e possamos entender as lições que serão dadas hoje. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Então, continuando o nosso estudo, do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, foi visto já fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, e hoje, para mim, ficou o óculo da viúva. Eu vou ler o primeiro parágrafo, que é uma lição grande, e depois vou comentar sobre essa lição. O óculo da viúva. Jesus, estando sentado de frente do gasofilácio. Então, o que é gasofilácio? Gasofilácio é o local onde se deposita as doações. Então, pode ser uma caixa, pode ser um baú, qualquer coisa que sempre tem nas igrejas. Todas as igrejas católica, evangélica, normalmente tem um
hoje já o papel, né, dinheiro em papel, nesses locais. E na época eram moedinhas, né? Era o dinheiro que tinha na época. Consideravam de que maneira o povo nele atirava o dinheiro. Então Jesus, né, estava próximo desse gasofilácio e só estava olhando como o pessoal atirava o dinheiro. E que várias pessoas ricas tinham colocado muito. E ouviu o barulho das moedinhas lá dentro. Aí veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhe disse: eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. São Marcos capítulo 12, versículo de 41 a 44, São Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Então, é preciso entender por que Jesus pegou como exemplo da caridade, da doação, uma viúva. Né? Na época de Jesus, as mulheres, elas não podiam trabalhar fora, elas eram consideradas assim só para ter os filhos, cuidar da casa e não podia fazer mais nada. Para ganhar financeiramente, para se manter, era o marido que pagava todas as despesas, né? E se ela ficava viúva, se tivesse esse filho homem poderia cuidar dela, da família da mãe, cuidar da mãe. Se ela não tivesse filho homem e adulto já que pudesse trabalhar, né? Ou não tivesse filhos, ela não poderia casar de novo, ela só poderia casar novamente com o irmão mais novo do marido, ela que partiu, né? E aí ela sofreria muito, mesmo que tivesse uma condição boa, lá, né, fosse uma pessoa de posses, mas a mulher, ela não tinha como ela gerir, porque ninguém queria fazer negócio com mulher, ela realmente ficaria bastante empobrecida, né? E só que os judeus, eles têm, até hoje falam que ainda tem esse tipo, é como se fosse nosso aqui seria uma dessas, um social. Na época eles tinham até um nome lá que eu não consegui entender que nome que é daquele grupo, que cuida dessas viúvas. Então eles arrumaram essas viúvas com comida, né, roupa. Ela é como se ficassem protegidas, né, da maldade do mundo, entre aspas, né? E então a viúva não precisa doar nada, ela não precisa doar lá no templo, não paga imposto, porque ela só recebe, né? Que ela não tem ninguém por ela mais, quando ela é sozinha. E aí Jesus pegou exatamente uma viúva como exemplo. Então ela não precisava doar aquelas moedinhas, mas ela tanto amor que ela tinha pela religião, pela humanidade, a fé que ela tinha, que era o desejo contra
tem histórias que contam a vida dela. Eu não consegui encontrar, não deu tempo de encontrar. Mas fala que o sonho dela era um dia ela poder doar lá na igreja, no gasofilácio. Então, as únicas moedinhas que ela tinha, que eram deixa eu ver qual é o nome da madame, óbulo, né? Óbulo é uma pequena moeda da antiga Grécia, que também usavam lá onde Jesus morava, equivalente a 1/6 de uma dracma. Então, hoje nosso aqui seria centavinhos, 10 centavos, 20 centavos. E ela colocou 2 dessas moedinhas no gasofilácio. E aí Jesus chamou os discípulos dele e falou que ela foi a que realmente doou com o coração, doou de verdade. Aquelas 2 moedinhas que vários outros que entregavam de monte, de dracmas, de moedas lá, a dela é a que pesou mais para Deus. Porque ela deu do que ela não tinha nem para ela, mas ela queria, né, auxiliar. Na cabecinha dela era um gesto de amor, era um gesto de dividir o que ela tinha. Então, por isso que Jesus pegou justo essa viúva para dar o exemplo. Aí, se a gente for ver qual que é a moral dessa história da viúva, é colocar as 2 moedinhas lá. O gesto da viúva, antes mesmo de ser um ato de caridade, é um ato de fé. Nasce da consciência de que tudo que se possui e tudo que se é vem de Deus e é destinado a partir. Ao doar tudo que possuía para viver, a viúva nos ensina o que significa confiar em Deus sem exigir nenhuma garantia. Que ela deu as 2 moedinhas, né? Ela não tinha garantia que no outro dia ela ia receber outra moedinha ou ia receber a comida. Mas ela tinha tanta fé em Deus, tanto amor no coração para dividir, que ela foi lá e dividiu, botou no gasofilácio as 2 moedinhas. Por que Jesus valorizou o óvulo da viúva? Porque sua dádiva, aparentemente de pequeno valor, foi retirada com sacrifício e amor do pouco que possuía, enquanto que os ricos davam com abundância do muito que lhes sobrava. Jesus nos ensina nesta passagem que o valor material da oferta não é importante, é o sentimento de amor e de desprendimento que acompanha o gesto. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos, falou Jesus. Sob uma oferta material insignificante, pode-se esconder um tesouro de sentimentos. A falta de recursos materiais não constitui impedimento para a prática da caridade. Aquele que dispõe de poucos recursos deve procurar no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os meios de que carece para realizar seus generosos propósitos. Então, eu já ouvi muita gente falar assim: mas eu não tenho dinheiro para auxiliar, para comprar um mantimento, para doar. Ou então, se eu ganhasse na loteria, ou nesses montes de sorteio que tem por aí, pode ter certeza que eu ia montar uma escola, ou ia fazer um orfanato, ou ia melhorar o local lá, pode ser uma igreja ou uma casa espírita, e auxiliar. Mas não precisa nada material para a gente auxiliar o outro.
vezes tem muito mais valor do que um pacote de arroz, de feijão, ou uma roupa, ou qualquer outro benefício. Eu lembro quando eu era criança, não é lá em Barbacena, não, lá em Regente. Lá em Regente, eu lembro que quando as mulheres tinham bebês, naquela época tinha o tal do resguardo, que agora é o puerpério, né? E assim, elas não podiam fazer nada. E aí, sempre tinha aquela amiga, aquela vizinha, ou uma cunhada, sempre tinha alguém que vinha e fazia sopinha, fazia suco, chazinho, aí lavava a roupa do bebê, lavava a roupa da mãe, da família. Assim, a mulher podia ficar com tranquilidade da cama, todo o puerpério, que ela sabia que ela ia ser auxiliada. E isso sem interesse nenhum. Nunca precisou se pagar por isso. Não importava se, por exemplo, ela já tivesse tido todos os filhos dela, então ela não ia receber isso de volta, porque ela não ia ter bebê. Mas por amor, por querer ser útil, ela fazia isso. Então, era o auxílio verdadeiro, é aquele que você dá sem querer nada de volta. Muitas vezes, sob a desculpa de não possuir bens, cultivamos a indiferença e o egoísmo, voltando as costas aos irmãos necessitados. Aquele que se acha incapaz de ajudar o próximo, com o pouco que tem, é quase certo que não fará se tiver muito. Se conservarmos nosso coração fechado quando estamos perto dos necessitados, fechá-lo-emos ainda mais quando nosso orgulho e vaidade forem estimulados pela ambição, cobiça e febre de ter sempre mais. Então, essa história, eu vou esperar ganhar na loteria, ou passar no concurso aí de juiz, por exemplo, para eu poder ajudar, é balela. Porque se enquanto a gente está lá embaixo, né, convivendo com as pessoas humildes, a gente não desperta para auxiliar, imagina quando a gente estiver convivendo com os mais ricos. Aí, infelizmente, as nossas sombras, que orgulho, o egoísmo, aí eles vão aflorar, que as nossas sombras vão aflorar, e a gente não vai querer saber mesmo de nem olhar do lado para ver aquele pobre, aquele necessitado. Atualmente, eu falei de quando, as crianças quando nasciam os bebês, das mulheres que auxiliavam as parturientes. Isso sempre me chamou a atenção. Eu achava uma coisa assim tão bonita aquilo, né? Nem entendia o que era ajudar-se, né? Mas eu já achava muito interessante isso, porque era certeza, a mulher dava para ter bebê, já sabia que quem ia lá, quem ia ficar com ela, as mulheres se revezavam, um dia ia um, outro dia outro. E agora eu tenho visto, lá no Noroeste, é um local bastante humilde, né? Tem locais ainda bastante pobres lá. E uma coisa que me chamou a atenção é que lá tem muitas pessoas que se locomovem com moto. E moto já vi. Vira e mexe está acontecendo um acidente, né? E normalmente o que machuca? Perna, braço. E aí tem que ficar meses de cama. E às vezes é um pai de família que tem 3, 4 filhos para sustentar. E normalmente
não tem carteira assinada, é tudo freelance. Esses que pegam as entregas, né, só para levar, mas não é registrado, não tem um seguro. E aí, o que eu tenho percebido que o pessoal faz lá? As mulheres sempre acham um jeito de, aquelas mais unidas, que pensam no outro, que pensam no auxiliar o outro sem precisar receber, o que elas fazem? Uma sozinha não consegue angariar todos os materiais, por exemplo, para fazer uma pastelada, ou uma galinhada, ou um carreteiro para vender. Aí o que elas fazem? Elas se agrupam, né? Uma dá farinha, o outro dá o óleo, o outro dá a carne moída, frango para desfiar. E quem sabe fazer o pastel, quem está mais acostumada, por exemplo, ou o carreteiro, seja quem for, fica encarregado de fazer. Aí hoje com a internet está bem mais fácil para vender, elas se jogam na internet, né, a promoção, aí fica alguém encarregado de entregar, que é o outro porteiro, também tem que ter cuidado, senão é o próximo, né, que se machuca, mas pelo menos é alguém que está se dispondo a auxiliar. E vendem para a cidade inteira essa marmita ou esse pastel. E assim, no domingo, elas conseguem 2, 3 mil reais para auxiliar aquele que está passando pela dificuldade. Então, eu falo assim, né, para elas, se a gente for ver, elas não têm condições, que elas também precisam, elas também passam por necessidades, mas a vontade de ajudar, elas se reúnem como um monte de formiguinhas e dão um jeito para conseguir o dinheiro para a pessoa ficar mais aliviada. Então, de qualquer maneira, a gente pode auxiliar o outro, sem depender de dinheiro. Aí, se for uma mulher que está machucada, né, aí uma vai lá, lava a roupa, outra vai lá, lava a louça, limpa o chão, e assim vai levando. E isso é a verdadeira fraternidade. Vamos dizer assim, seria a terra regenerada, se todo mundo pensasse assim, de um auxiliar o outro. Aqui na Casa do Caminho, nem todo mundo pode contribuir com dinheiro, contribuir com coisas materiais, mas todo mundo pode vir pôr uma aguinha na planta, ou varrer o chão quando o chão está empoeirado, passar um pão na mesa, nas cadeiras, ou então ficar lá na frente recebendo quem chega, falando bom dia, boa tarde, seja bem-vindo à nossa casa. Tudo isso é auxílio. O trabalho mediúnico do passe, atendendo à espiritualidade, auxiliando a espiritualidade, e ao mesmo tempo nós somos também auxiliados. Então, mesmo a gente não fazendo, como se diz, moeda de troca, eu vou ajudar para ser ajudado, que aí também não vale nada. Mas a gente sabe que tudo que a gente fizer com amor, a gente tem retorno. Seja de que maneira for, mas tem retorno. Por quê? Porque os bons espíritos vão estar do nosso lado. Se a gente faz com dedicação, fazendo para realmente porque quer o bem do próximo, ao nosso redor, estão aqueles espíritos que também querem nos auxiliar. Então, já quem faz da maneira por moeda de troca, eu faço porque eu vou receber, esses vão ter espíritos também igualzinho ele pensa.
E aí, né, não vai ser nada bom. O óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro que dá sem privar de coisa alguma. Dar do que sobra é dever. Tudo que a gente tem a mais é dever repartir. Porque se eu tenho a mais alguma coisa, o outro está precisando. Então é um dever, não é uma doação. Caridade é repartir ou desprover-se alguém do que tem para socorrer o semelhante. Claro que a gente também não vai dar tudo que a pessoa tem e daí ser mais um necessitado na fila, né? A gente também tem que se repartir. Você tem um pouquinho, então vamos repartir. Eu fico com 50%, você fica com 50%. Agora, dá 100% também, você vai ser outro necessitado, não, aí também não resolve. Até tem uma história nos livros espíritas que conta de um médico. Ele se formou, estava trabalhando muito no hospital, era um médico gentil, era um médico estudioso, mas aí ele começou a ler, frequentar uma igreja lá, não sei que igreja era, e na igreja falava que precisava a pessoa se dispor de tudo, né? Aquela parte da Bíblia que fala se despojar dos seus bens, né? Da sua riqueza para seguir Jesus. E ele levou tão ao pé da letra que ele deixou o hospital, deixou a medicina e foi andar pelas ruas, pelas cidades, os vilarejos lá do local onde ele morava para pregar. Então, se a gente olhar friamente, ele não entendeu nada. Ele seguiu a risca, como se diz, ele não tirou o espírito da letra, ele seguiu a risca, a letra. Se despojar de tudo, ele largou do serviço dele, ele largou da medicina para sair pregando. Enquanto se ele poderia muito bem servir a Deus e a Jesus, a espiritualidade maior, se ele continuasse como um bom médico, um médico que atende pobre, rico, quem chegasse no hospital com alegria, com amor no coração. Mas ele não teve esse entendimento, ele seguiu rigorosamente o que dizia na letra. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontra de realizar seu desejo. Conclusão. Para concluir, todos somos chamados e sempre dispomos de meios para servir ao nosso próximo. O mérito da nossa ajuda, entretanto, não tem qualquer relação com o seu valor material, mas com a generosidade e o desprendimento que acompanham o gesto. Então, obrigada por me ouvir. Isso é o que eu queria passar para vocês do óbolo da cruz. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, agradecemos mais uma vez todo esse auxílio, esse aconchego que os bons espíritos nos proporcionam nestas tardes de quarta-feira. E
pedimos, Mestre, que os espíritos de cura, as falanges de cura possam visitar cada espírito, cada casa, ou hospital, ou centro cirúrgico, CTI, UTI da nossa cidade, e possa, Senhor, levar auxílio, conforto, fé e esperança para todos aqueles que estão passando por problemas, e que sua família seja auxiliada. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão no mundo da burocratização, que possam ser acolhidos e coloques um pouquinho de amor, de esperança, e que eles encontrem pessoas dispostas a doar um pouco de atenção, um pouco de amor, e um pouco até de alimentação, para que eles continuem lutando para sair desse vício. Que não se afundem mais do que já estão e busquem o caminho que para eles parece mais fácil, que é o do suicídio. Hoje, infelizmente, temos uma grande quantidade de pessoas desistindo da vida. E por isso, Mestre, pedimos o amor de Maria, nossa mãe, que possa proteger essas criaturas, esses espíritos que estão perdidos, desequilibrados, sem um rumo, achando que estão sozinhos. Que o manto de Maria possa cobri-los de luz neste momento e trazê-los de volta para as suas famílias, para a vontade e desejo de se melhorar. Pedimos também, Mestre Jesus, por aqueles que se encontram nos presídios. Eles também são nossos irmãos e necessitam do nosso auxílio, do amor da espiritualidade, do aconchego de Maria. Pedimos também, Senhor, pela nossa terra, que passa por momentos turbulentos, de guerras, de egoísmo por parte dos administradores dos países, enfim, por tudo aquilo que, pelo menos para nós, parece errado. Não sabemos o porquê real de todos esses acontecimentos, mas temos esperança, Mestre, que tudo um dia será revelado e tudo passará. Acreditamos no vencimento do bem maior. E temos certeza que chegaremos à terra regenerada. Só dai-nos paciência, dai-nos perseverança e amor no coração.